retintos enquanto nos lançamos no ciberespaço para dar uma olhada dentro do mundo secreto de Toy Story. A arte da animação foi ao infinito e além com Toy Story, o primeiro filme do mundo totalmente gerado por computador. Com um elenco de vozes estelares liderado por Tom Hanks e Tim Allen e partitura do ganhador do Grammy, Randy Newman, o filme se tornou o número 1 em bilheteria em 1995 e ganhou um prêmio especial da Academia. Toy Story também representa um incrível avanço no modo como são feitos os filmes. Quando o estúdio Walt Disney uniu forças criativas com os pioneiros da computação da Pixar, não fizeram só um filme, fizeram história. Até agora, o filme de animação significava desenhos feitos à mão, filmados quadro a quadro. Mas em vez de usarem as tradicionais tintas, os 27 animadores de Toy Story deram vida aos seus personagens, movimentando imagens tridimensionais criadas dentro de um computador. A partir daí, computadores de última geração transformaram as formas geométricas em bonecos reais antes de preenchê-los com cor, textura e sombras. O diretor John Lasseter e seus artistas e cientistas do computador passaram 4 anos desenhando tudo que você vê. Cada personagem, casa e carro, até cada uma das 1.200.000 folhas das árvores do bairro do Andy. Na verdade, quanto mais você aprende como ele foi feito, jamais conseguirá assistir a Toy Story do mesmo modo de novo. Não foi só a mágica que fez de Toy Story um sucesso. Foi o coração e o espírito da diversão que os realizadores botaram nos personagens e na história. Todo animador, no fundo, é doido por brinquedos. Todo animador, no fundo, é uma criança. E nesse meio, eu acho que você tem que ser. Então, se você anda pela Pixar, se anda pela Disney, verá que praticamente toda mesa está cheia de brinquedos. Mas os melhores brinquedos foram os programas de computador que eles inventaram para botar gráficos de alta tecnologia nas mãos de animadores de desenhos. Eu lembro do momento em que vi pela primeira vez esse tipo de animação. Eu estava trabalhando na Disney como animador do Conto de Natal do Mickey e 2 grandes amigos meus trabalhavam em Tron. E no instante em que vi aquilo, eu disse, é isso. Esse é o próximo passo, a próxima plataforma. Esse é o futuro. Tron foi o primeiro filme a explorar a computação gráfica. Passado dentro de um videogame, todos os ambientes, veículos e efeitos especiais eram imagens geradas por computador. A animação da Walt Disney continuou a utilizar a animação auxiliada por computador para criar a elaborada arquitetura tridimensional como o salão de bailes de A Bela e a Fera. O grande estouro da manada em O Rei Leão é outro bom exemplo de como os modelos gerados por computador podem ser combinados com personagens desenhados à mão para criar um efeito espetacular. Em 1990, a Disney se uniu aos inovadores da alta tecnologia da Pixar para inventar um sistema de produção auxiliado por computador. O processo CAPS revolucionou o modo como a animação é colorida e sobreposta. Exibida pela primeira vez no segundo filme Bernardo e Bianca, foi usada em cada desenho da Disney desde então. Enquanto isso, Lasseter e os artistas da Pixar também estavam inventando novas técnicas para fazer filmes baseados em personagens por computador. Seus 4 primeiros curtas experimentais não se pareciam com nada que o público já tinha visto. Todos eles focalizavam a animação de personagens. Essa foi a chave. Sabe, para mim, essa é a coisa importante no que fazemos. Nós criamos personagens. Em Teen Toy, eu comecei a desenvolver essa noção de justaposição com o público. É quando você pode mostrar uma coisa que é familiar a ele e aí, de repente, fazê-lo ver aquilo de um ponto de vista diferente. Ver um bebezinho fofo do ponto de vista de um brinquedo. Para o brinquedo, ele é um monstro. Teen Toy foi o primeiro filme animado por computador a ganhar um Oscar como o melhor curta animado de 1989. Seu sucesso alimentou seus sonhos de criar um longa-metragem por computador. O Teen Toy nos inspirou com as ideias que tínhamos desenvolvido dos brinquedos como seres vivos. E achamos que ali havia um potencial tremendo para desenvolver. E foi quando tivemos a ideia de um filme sobre amigos.
com 2 brinquedos em vez de 2 seres humanos. Na ideia original para Toy Story, Tiny, o brinquedo de lata, é acidentalmente deixado para trás em uma parada da estrada. Desesperado para voltar para casa, ele faz amizade com um velho boneco ventríloco. Eles ganham a estrada juntos e encontram um paraíso dos brinquedos pré-escolares, onde nunca se perdem nem ficam superados. Logo fica óbvio que Tiny era antiquado demais para ser o brinquedo preferido de uma criança. Então sai Tiny e entra um novo boneco com movimento de alta tecnologia. A meta era fazer o Buzz como o brinquedo que todo garoto morreria de vontade de ter. Talvez eu fosse feito de aço brilhante, bolhas plásticas com movimentos e voaria com as asas. É um brinquedo com tecnologia contra um antigo que deve ser descartado. Em contraste, o boneco ventríloco começou a se desenvolver até um antiquado boneco cowboy de pano chamado Woody Pride. Ele é uma peça clássica do americanismo. É uma peça do folclore americano, de arte e artesanato. É a velha marionete do oeste de membros soltos, sem as cordinhas. Os primeiros modelos de personagens foram criados e postos à prova. Por um tempo, o pequeno homem do espaço foi chamado de Lunar Larry, e depois de Tempests from Mars. Toy Story estava se desenvolvendo. Em junho de 1992, foi o momento do teste de tela para ver se os brinquedos teriam credibilidade na tela grande. Well, you know Andy loves toys that can fly. Really? Well then, to infinity and beyond! You know, Andy loves toys that he can fly. Esses testes provaram que a tecnologia daria certo, embora o primeiro Woody parecesse mau e esperto demais para o seu rival. E o decidido homem do espaço precisava de mais estatura. Para reforçar o seu apelo, eles resolveram abrir o filme com uma versão em desenho do programa de TV do Buzz Lightyear. Die, Buzz Lightyear! Not today, Zurg. Por mais que todos adorassem o desenho do Buzz Lightyear, esse não era o modo correto de começar o filme. Ele era impressionante. Como eles iriam convencer o público de que o velho boneco cowboy podia ser o brinquedo preferido do Andy? Então a ideia foi abandonada e jamais completada. Essa montagem de desenhos do storyboard foi tudo que restou. To infinity and beyond! Don't miss the next exciting episode of Buzz Lightyear, Defender of the Universe. Wow, Buzz Lightyear! What a cool show! You must die, Buzz Lightyear. Not today, Zurg! Reestruturar a história para chegar ao toque emocional certo significava voltar à prancheta, ou neste caso, ao storyboard. Essa é a sequência do primeiro encontro entre o Woody e o Buzz. Como em todo desenho animado da Disney, os roteiristas e os artistas de storyboard começam criando desenhos em forma de gibi que descrevem a ação tomada a tomada. Sei, aí a câmera vem subindo, né? Não é isso? Eu acho que se a câmera subir, nós mudamos o ponto de vista. Durante meses, a equipe de criação brincou com ideias diferentes para rever e melhorar o humor dos personagens e a estrutura da história. 25 mil desenhos depois, o roteiro final daria a ela uma indicação para o Oscar. Enquanto a história tomava forma, chegou a hora de escolher as vozes que dariam personalidade aos brinquedos. Desde o início, eles pensaram num único ator para fazer a voz do Woody. Eles pegaram uma fala de Turner e Hooch, uma dupla quase perfeita, que foi um filme que eu fiz para Disney, e fizeram uma pequena animação por computador, onde o Woody dizia a fala, e fizeram o Woody ficar histérico. Ele batia com os punhos em tudo, e ele caiu de joelhos e socou o chão. Foi realmente incrível. No, you're eating the car! Don't eat the car! Not the car! Oh, you stupid dog! Encaixou. Sabe, se eu viesse aqui e visse uma coisa que não fizesse sentido, não sei se eu faria o filme, mas eu vi o Woody, ele falava como eu, então tudo fez sentido.
O toque perfeito para a voz do brinquedo espacial iludido Buzz Lightyear foi dado pelo astro da série Home Improvement, Tim Allen. Toy Story é essencialmente, claro, um filme sobre um homem espacial de uma galáxia distante que não percebe que é um brinquedo. Então ele chega ao mundo do menino achando que é mesmo o Buzz Lightyear. You are a toy! You are a sad, strange little man, and you have my pity. Farewell. Eu gostei porque eu sempre adorei desenhos animados e sempre imaginei como eram colocadas as vozes. E agora que eu sei como é, jamais farei isso de novo. No, go, just go. I'll catch up. Eu estava interpretando um pouco, né? Eu caprichei, mas você odiou. É muito interessante porque no início o Buzz Lightyear era muito mais um super-herói e quando começamos a trazer o Tim para as gravações, ele botou um molho que ficou muito mais realista. Então nós desenvolvemos o personagem e ficou muito melhor como está, como um policial. Watch yourself. Pals, who goes there? Do you know these life forms? Yes, they're Andy's toys. All right, everyone, you're clear to come up. Nós nos concentramos em cada brinquedo. Olhamos o brinquedo, estudamos o brinquedo, pensamos como ele foi fabricado, a qualidade do plástico, se era um brinquedo barato ou se era um brinquedo caro, todas essas coisas, e juntamos isso tudo para desenhar a personalidade deles, sabe? O Rex. How you doing, Rex? Ele é um tiranossauro Rex, a criatura carnívora mais temida que já houve na Terra. Mas você viu os bracinhos que os tiranossauros Rex de brinquedos têm? Ele não consegue nem coçar o nariz, então como pode ser temido? Então chamamos para interpretar o tiranossauro Rex e o Wally Shaw. A mean one. I'll get replaced. I just don't think I can take that kind of rejection. Senhor Cabeça de Batata, as suas feições do rosto caem, e é daí que vem a personalidade dele. Eu acho que você ficaria zangado com o mundo se o seu rosto ficasse caindo o dia todo. Então o Don Rickles foi a escolha natural. Eu acho que é a melhor escalação do século. Hey, look! I'm Picasso! I don't get it. You uncultured swine! What are you looking at, you hockey puck? Wait a minute. Let me find the moment. Nós temos um cachorro de mola, que é o Jim Barney. I think I got it. Wow! Got it, Bob Howdy. Oh, shut up. O porquinho fica na prateleira olhando pela janela o dia todo. É um sabichão. E claro, quem melhor para interpretá-lo do que Joe Ratzenberger, de Cheers, que faz o Cliff, o carteiro. I'm sure there's not another piggy bank. I mean, what are the odds? Yes, sir, we're next month's garage sale fodder for sure. A mãe do Andy é a Laurie Metcalf, que é a mãe clássica. Well, you're just not looking hard enough. Oh, don't worry, honey. I'm sure we'll find Woody and Buzz before we leave tomorrow. Nós temos a Beth, um abajur de cerâmica, e chamamos a Andy Potts para interpretá-la. Don't let it get to you, Woody. I know Andy's excited about Buzz, but you know, he'll always have a special place for you. Estou tentando ser um abajur, sabe? Nossa, tantos anos na escola de arte dramática. É muito difícil, muito mais difícil do que eu achei que seria. Você tem essencialmente que interpretar 100% em voo cego, com os fones na cabeça. Nesta cena, você está num pódio. Eu estou totalmente nas mãos dos diretores e dos roteiristas. Eu estou totalmente à mercê do ímpeto deles, das necessidades deles. A gente faz cada fala talvez umas 17 vezes. Todas as vezes diferentes. No one's getting replaced. Hey, listen, no one's getting replaced. This is Andy we're talking about. Mas o resultado final é que você corre a escala de A a Z em todas as emoções. Hoje eu disse a palavra não. Eu disse não uma série de vezes. De todos os modos imagináveis. No, 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 no. To infinity! Você adora as decolagens, né? And beyond!
Com as vozes gravadas, o editor monta uma versão do filme usando só esboços da história. Daqui em diante, o processo por computador difere do modo como a animação vinha sendo feita no século XX. Nada de desenhar, preencher nem pintar. Em vez disso, os animadores de computação manipulam polígonos preenchidos rapidamente e passam cada quadro pelo incrível e complicado processo de computação de sobrepor sombras de cores, mapas de textura e reflexos enquanto preenchem um quadro por vez. Mas não vamos nos adiantar. Cada cenário, brinquedo e adereço começa com um desenho à mão criado pelo diretor de arte, Art Eggleston, e pelo departamento de arte. As cores e os tons das cenas foram definidos em desenhos pastéis e pinturas conceituais muitos anos antes de ganharem vida na tela grande. Os desenhos aprovados são reunidos em pacotes de modelos que servem como projeto para os diretores técnicos que constroem os objetos dentro do computador. Então a arte por computador deixa a animação tradicional desenhada à mão na poeira quando os quase 2.000 modelos gerados por computador usados no filme são construídos do nada usando a geometria de tela de arame totalmente dentro da realidade virtual. My ship! Blast. This'll take weeks to repair. Buzz Lightyear mission. Para conseguir curvas orgânicas críveis e formas humanas como as do rosto do Buzz, estátuas de barro tridimensionais reais foram esculpidas e escaneadas para o computador. Este digitalizador tridimensional portátil traduz o objeto em dados que o computador pode interpretar conectando os pontos da superfície. Quando a forma do modelo é mapeada no computador, pode ser vista de todas as perspectivas. Os artistas de layout são cineastas da animação. Eles dispõem os modelos em posição e escolhem ângulos interessantes de câmera para realçar o drama e a ação. Os cenários podem ser movidos e manipulados, além do que as câmeras de verdade podem fazer, nos levando direto através do teto, se preciso. Às vezes é divertido pegar uma cena clássica, como nesta homenagem à cena da pedra rolante em Caçadores da Arca Perdida. Uma das coisas que fazem Toy Story tão singular é a colaboração entre os artistas e animadores treinados tradicionalmente e esses incríveis gênios da computação. Juntos, eles desenvolveram algumas das formas móveis mais complexas jamais geradas por computadores. E às vezes podemos encontrá-los consultando estudos de movimento feitos há 100 anos. Os pontos desta grade, chamadas de variáveis articuladas, são usados pelos animadores para fazer o Brutus correr em um ciclo reutilizável. O supervisor de animação, Pete Doctor, ajudou os novos animadores a trocar os lápis e as tintas por teclado e mouse. Para mexer o Woody, eu só mexo os controles. Esse é o cotovelo. Eu posso subir ou descer. O próximo é o pulso. Eu posso mexer o pulso para onde eu quiser. Eu acho que se você conseguir fazer dar certo, ler e comunicar sem quaisquer expressões faciais, sem uso do rosto, você fez um bom trabalho. O que tentamos fazer é que tudo seja lido na ação. A pantomima. Aí quando você põe o rosto, só vai realçar isso. Buzz, look, an alien! Where? O truque da boa atuação da animação é fazer o público acreditar que os brinquedos têm emoções e vontade própria. Para conseguir isso, o diretor de supervisão técnica Bill Reeves deu ao Woody mais de 700 controles de animação, 212 no rosto, incluindo os 58 só para a boca. Nós fomos pioneiros e isso foi emocionante. Todo dia a gente ia trabalhar e havia uma coisa nova no monitor, na tela, e a gente ficava... Nossa, que ótimo! All right, man. Let's move, 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 move!
Eu acho que um dos grandes momentos de Toy Story é a cena dos Homens do Exército Verde. Todo mundo conhece esses brinquedos. Há umas características básicas que tínhamos que ter. 1. Os canos das armas sempre dobram. 2. Eles têm a marca do molde, os pedacinhos de plástico que ficam na cabeça. 3. Os pés são presos à base. Então, quando botamos os Homens do Exército Verde no nosso filme, tínhamos que ter essas 3 coisas. Para capturar o movimento realista dos Homens do Exército Verde, a equipe de animação ficava pulando pelo escritório com os sapatos presos a uma tábua. Acreditem ou não, eles foram pagos para fazer isso. Enquanto acontecia isso, o Ralph Eggleston e a sua equipe incrível desenhavam os cenários do filme. Estamos falando do bairro, da rua, das árvores, das folhas das árvores, da casa. Um dos nossos cenários preferidos no filme é o quarto do Sid. Ele é o garoto mau do filme. Ele é como um Dr. Frankenstein do mundo dos brinquedos. Os personagens humanos forneceram um dos maiores desafios aos animadores. Os cientistas da computação imaginaram como dar a textura da pele oleosa e como sobrepor 15 mil pelos individuais. Juntar o Sid todo significava equilibrar a realidade e a caricatura de um modo que fizesse justiça ao primeiro vilão da tela totalmente animado por computador. Todos nós concordamos que o Sid é o tipo de garoto que, quando crescer, vai ser animador. A grande ideia. Eu queimei a testa dela outro dia com uma lente de aumento. Ah, é? Legal. Detalhes como a marca da queimadura na testa do Woody foram criados com sombreadores, literalmente uma sobreposição de textura que o computador enrola na animação existente. Outros exemplos dessas sombras são os arranhões que cobrem a mesa do Sid, a superfície de alumínio do duto de ar e a aspereza do asfalto na rua. Na verdade, cada cor, textura e padrão é um sombreador nos reflexos do capacete do Buzz e nos decalques de sua roupa. Detalhes que consomem muito tempo e são caros para serem desenhados quadro a quadro na animação por células. A iluminação foi conseguida ao se quebrar a tomada nas várias fontes de luz e depois na sua combinação até que o efeito desejado fosse alcançado. Só então a tomada está pronta para o preenchimento final, onde uma impressora digital de filme especialmente inventada toma o lugar dos seres humanos e combina as formas, cores e efeitos para cada um dos 110 mil quadros. Foi assim que eles criaram o primeiro de todos os filmes de animação digital. Com milhões de bits de dados gravados com segurança no filme, era hora de trabalhar na trilha sonora. Os desenhos animados da Disney são sempre musicais, e nós quisemos que a música no nosso fosse ligeiramente diferente. Em vez dos personagens entrando na música, nós temos as músicas escritas sobre a emoção, no momento, no filme, mas cantadas por Randy Newman. O ganhador do Grammy, Randy Newman, fez as músicas e também regeu a orquestra de 97 figuras de Toy Story, no mesmo palco onde foram gravados o Mágico de Oz e Cantando na Chuva. Você pode tratá-lo exatamente como se fosse um filme real, porque há coisas que você tem que captar, sabe? Aí acontece alguma coisa. No outono de 1995, o único processo que faltava era mixar o áudio final. Na maioria dos filmes, o som é gravado ao vivo no set. Em Toy Story, havia apenas silêncio. They're here! Birthday guests at 3 o'clock! Stay calm, everyone! Eu não ouvi desta vez. O projetista de som Gary Rydstrom teve que criar efeitos de som únicos para cada personagem. E depois o sobrepôs com maestria. Meeting adjourned.
Toy Story estava pronto para o lançamento no Dia de Ação de Graças de 1995 e ao se aproximar a data, o volume de trabalho explodiu. O que começou como uma série de esboços a lápis feitos à mão estava evoluindo para uma obra-prima refinadamente sobreposta. No final, mais de 800 mil dólares de tempo de máquina seriam necessários para preencher os elementos finais dos 77 minutos do filme. Quando começamos Toy Story, sabíamos que provavelmente estávamos fazendo o primeiro filme de animação por computador. Quando ele foi animado, ficou ainda mais emocionante, mas nada nos preparou para a equipe que seria necessária. Depois de totalmente preenchido, o meu trabalho ficou no chão e eu não acreditava no que estava vendo. Eu dirigi o filme, eu sabia o que viria e não acreditei no quanto ele ficou incrível. O próprio Disney desconcertou o público quando assumiu a ideia de fazer desenhos e elevá-los a essa verdadeira forma de arte. E eu acho que esta é a próxima versão disso. Eu acho que está dentro da grande tradição de Walt Disney. Como o futuro da animação por computador, talvez os brinquedos resumam isso melhor. To infinity and beyond! Todo mundo vai notar e falar sobre o fato de que este é o primeiro desenho animado por computador. Mas os computadores são só ferramentas. Eles não criaram o filme. Foram as pessoas que criaram o filme.